Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Nandelilia Cursos. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou do ateliê Nanda Garneixo e junto com a Lília do ateliê Bolsa Jardins, montamos esse canal para trazer para vocês, ensinar para vocês peças fáceis e simples de fazer na sua máquina. E hoje vou ensinar a fazer essa capa. Ela é feita no Montana. Não precisa de botão. No caso aqui eu fiz para minha Bíblia, mas eu vou ensinar vocês a tirarem medida para fazer em qualquer livro que vocês queiram. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa personalização da capa, colocando o nome e aqui no caso a descrição da tradução, dessa Bíblia que eu fiz a capa. Tá bom? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça, de compartilhar, de deixar seu comentário, também de nos seguir aqui no canal, para que você não perca nenhuma novidade. Então, para fazer essa capa, nós vamos precisar do livro, de uma fita métrica. A linha que eu estou usando é a linha de poliamida 60. Eu vou costurar na minha máquina industrial reta, mas você pode fazer facilmente na máquina doméstica, lembrando apenas de usar a linha de poliéster, porque a doméstica precisa ser uma linha mais frágil, que arrebenta com mais facilidade, porque ela não tem a força da industrial. E essa linha de poliamida, ela é muito forte, para a máquina doméstica. Então a única diferença que você vai ter que trocar é a linha. Vou usar o pezinho de teflon, sempre a ajuda de um olhinho, para deslizar mais fácil. Vamos precisar também da cola de contato, uma fita dupla face, vai facilitar, mas se não tiver, você pode usar a cola. Isqueiro, uma canetinha que apaga, eu uso essa canetinha aqui, que é própria de sintético, que ela apaga bem fácil. Uma lixa de unha e uma moedinha para a gente fazer esse arredondado aqui da capa. No caso, a minha Bíblia, ela é redondinha aqui na ponta, então eu quis arredondar também a capa. Mas se for uma capa reta, você não vai precisar fazer essa parte aqui arredondada. Então, vamos à medida do livro. Com a ajuda de uma fita métrica, você vai tirar a medida do comprimento da capa, dando toda a volta no seu livro. Aqui a minha deu 27,5. Aí eu vou acrescentar mais 1,5 cm. Então, eu vou precisar de um comprimento de 29 centímetros para esse livro. Agora eu vou tirar a medida da altura. Aqui também deu 17, quase 17,5. Aí eu vou acrescentar mais 1,5 cm. Então, vamos ficar aqui com 19 centímetros. Então, já descobri o comprimento e a altura da minha capa. 29 por 19. Eu não vou acrescentar 1,5 cm aqui e outro aqui. É no total. Então, aqui deu 17,5. Aí, eu acrescento mais 1,5. Na volta toda da capa, deu 27,5 e eu acrescento mais 1,5 centímetros. Então, aqui eu cortei 29 por 19. Agora, nós vamos precisar de uma aba para encaixar aqui a capa. Também vai depender muito do livro que você tem. Se ele for maior, você vai precisar dessa aba maior. Aqui eu escolhi fazer ela com 7 centímetros, entrando mais ou menos até aqui. Então, você que vai ver, o tamanho do livro e definir esse tamanho da aba.
Também precisamos descobrir o tamanho da tira. Como que eu fiz? De novo com a fita métrica, dei toda a volta na capa, como se ela fosse a minha tira de fechamento. E eu defini até onde eu quero ela. Então, eu cortei a minha com 41 centímetros, eu quero que ela chegue até aqui, né? Esse limite que eu defini para ela. Aí você também vai fazer essa medida de acordo com o tamanho do seu livro e também do seu gosto. Então, vou pegar o corte maior da capa, que é a medida de 29 por 19. Vou fazer a marcação dos cantinhos arredondados, por isso que eu uso a moeda aqui. E eu marco os 4 cantinhos. E com a tesoura, uma tesoura bem amolada, para não picotar esse corte, você tem que ir aos pouquinhos, assim. Sem fechar a tesoura totalmente, não vai picotar. Esses fiapinhos que fica em volta do montana, você pode tirar ele com a ajuda da lixa. Você passa a lixinha em volta de toda a capa. Se ficar alguma rebarbinha, a lixinha já tira. E depois você vem com o isqueiro queimando os fiapinhos que fica. Sempre usando a chama azul que fica aqui embaixo no isqueiro, para não queimar seu material. Bem rapidinho. E passa assim toda a volta. Agora vamos preparar as abas. Então, aqui dentro, para não ficar uma coisa lisa, né? Eu passo uma costurinha de pesponto, né? De acabamento, nessas duas laterais. Então, uma que eu já passei, né? Só de um lado, só numa lateral. E agora eu vou passar aqui na outra. Então, tô usando um ponto 4,5 da minha máquina. Vou passar um pouquinho de óleo. E é bem na beiradinha aqui. Com retrocesso no começo e no final. E essas linhas que ficam, eu puxo elas para dentro, corto e selo com o isqueiro. Então, fica as duas abas com um lado, né, com uma costura de acabamento. Vou reservar ela. Então, vamos preparar a tira de fechamento. Eu cortei a minha 41 centímetros por 2. Em uma das pontinhas eu fiz um corte aqui, ó, na diagonal, só para ficar mais bonitinho. Mas isso é opcional. Aí aqui no meu corpo, eu tenho que achar o meio para centralizar a aplicação dessa faixa de fechamento. Então, como que eu faço isso? Eu acho o meio e marco. No meu caso aqui, o meio é 9,5 centímetros. E depois eu faço uma marcação, como a minha fita tem 2 centímetros, de 1 centímetro acima dessa marcação do meio da minha capa.
Do outro lado, na outra ponta também. Marco o meio, que é 9,5, e subo 1 centímetro. E faço um risco nessa marcação que eu subi 1 centímetro. Esse risco é para guiar a minha fita de fechamento e ela ficar retinha, né? Então, nas duas pontas, eu achei o meio e subi 1 centímetro. Na outra ponta, eu achei o meio e subi 1 centímetro. E passei um risco nesse 1 centímetro. Aí, agora eu venho com a minha fita dupla face. Lembrando que aqui é a frente da capa, né? Você procura aí a frente da sua capa. Pega o livro para você ver qual que vai ser a frente, né? Vai ser assim. Então, aqui, eu vou começar a colagem com essa parte reta, bem na beiradinha, porque a minha fita vai dar a volta assim, e aqui fechar pela frente, certo? Então, eu vou passar minha fita métrica, e lembrando que na parte das costas, eu vou deixar 1 centímetro sem costurar a minha fita de fechamento. Então, eu colo a fita dupla face 1 centímetro antes aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso de espaço para depois eu costurar minha aba, sem costurar ela em cima da minha fita de fechamento. Então, aqui eu volto mais ou menos 1 centímetro e deixo sem fita. Então, assim, aqui tá bem na pontinha e aqui eu deixei 1 centímetro. Agora, eu vou tirar aqui o line da fita dupla face. Colar aqui, ó. Então, assim que vai ficar, ó. Aqui na frente, eu começo bem certinho na beiradinha, aí colo, e aqui eu vou deixar 1 centímetro sem colar e também sem costurar. Agora aqui eu vou marcar com a minha canetinha essa distância de 1 centímetro, daqui da beiradinha pra cá, para eu poder acompanhar na hora da costura, saber onde que é meu limite. Então, venho aqui com a régua e marco só na fita de fechamento esse limite de 1 centímetro. Assim, aqui, ó. Então, daqui até aqui tem 1 centímetro. Aí, agora eu vou passar uma costura de pesponto nessa parte do fechamento que está solto. Eu começo aqui, da onde eu marquei de 1 centímetro, e dou toda a volta. Só que aqui eu tenho que dar uma levantada para não costurar a parte de baixo. É só na fita mesmo. Então, dou uma dobrada assim, coloco na máquina e começo aqui do risquinho. Então, eu vou dar uma dobradinha aqui pra dentro. Aí, do risquinho, eu venho passando o pesponto. Deixo a linha mais comprida, pra depois eu conseguir dar o nozinho.
assim, ficou essa costurinha só pra acompanhar, né? Depois dessa costura que a gente vai passar aqui. Mas ela não pegou na parte de baixo. Foi só na fita mesmo. Agora que eu vou vir pegando toda a fita de fechamento. Então, eu começo daqui, dou toda a volta e desço aqui na medida de 1 centímetro. Pronto, aí parece até que foi uma costura só. Eu começo bem no mesmo buraquinho desse pesponto que eu fiz aqui, eu começo fazendo o restante da costura. Agora eu vou pegar uma tirinha do Montana. Essa tirinha tem 4 centímetros por 1. E eu preciso definir onde que eu vou costurar ela para fazer o fechamento da minha capa. Para isso, você vai pegar essa capa que você já está montando, vai vestir ela, colocar por cima do livro, como se você fosse fechar aqui, ó. Você vai encaixar bem direitinho o livro. Fecha ela aqui, passa a fitinha de acabamento e aí você define onde você quer, né? Se quer mais na ponta, se quer mais pra fora. Eu vou colocar a minha aqui, ó. Mais uma marcaçãozinha. Como aqui é uma tirinha que ela vai, né, passar por atrito, né, toda vez que fechar e abrir a capa, eu gosto de passar 2 costurinhas, igual eu fiz nessa aqui, ó. Uma bem na pontinha e uma mais pra dentro. Uma bem na pontinha e uma mais pra dentro. Com retrocesso, uma costura bem firme. Ficou. Quando eu vou fechar, ela vai entrar aqui. Agora já estamos quase no final da nossa capa. Com a ajuda da cola de contato, eu vou estabilizar as minhas abas, para que elas não saiam do lugar, né, na hora que eu estiver costurando. Então, eu vou passar cola nas 2 laterais, bem na beiradinha, né, essas 2 laterais aqui, e na lateral da aba que está sem a costura. Passo cola do lado avesso também, onde eu vou estabilizar aqui na minha capa. Depois que a cola deu uma secadinha, eu vou colar ela aqui na beiradinha da capa, bem alinhada. Agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta. Eu vou começar essa costura aqui debaixo da tirinha
de fechamento, porque aí já vai ficar, o acabamento aqui já vai ficar escondidinho. Então, vou começar aqui debaixo da tirinha de fechamento, com o retrocesso. Quando chega nas curvas, eu vou de ponto a ponto. Se sua máquina não tem esse recurso, você vai girando o volante manualmente. Esse é o segredo das curvinhas ficarem bem feitinhas. Aqui onde acaba a aba por baixo, né? Eu também volto um ponto para reforçar essa costura, porque é onde a pessoa vai abrir para encaixar a capa. Aqui, onde eu já passei uma costura, eu vou procurar passar o ponto em cima da onde eu já costurei. Para não ficar duas costuras. Sentir que aqui começa a aba, eu vou um ponto para frente e volto um ponto para trás, para reforçar, em cima do mesmo furinho. Então, assim ficou. Aqui que eu falei, ó, quando eu chego aqui, eu procuro costurar em cima da costura que já tinha. E continuo. Agora, esse pedacinho que ficou da aba, eu vou cortar acompanhando o arredondado aqui que eu fiz na capa externa. E assim ficou a nossa capa. Para você colocar qualquer livro nas capas que você faz, você coloca um dos lados e desliza. Depois coloca o outro lado. E vai ajeitando. Não precisa ficar forçando aqui a aba para encaixar, é só ir deslizando. Eu costumo até fazer vídeos para enviar para minhas clientes, porque se ficar forçando, ela pode arrebentar a costura, né? Olha que linda. Agora eu vou fazer a parte da personalização da minha capa. Eu vou usar minha plotter de recorte, que é a Portrait 4.
E vou fazer essa personalização usando o filme de recorte. Então, depois que eu fiz toda a depilação, tirei os miolinhos, agora eu vou aplicar na capa. Centralizo onde eu quero e com a ajuda de um ferro quente, eu vou transferindo essa personalização para minha capa. Então, concluímos nossa aula de hoje, assim ficou a nossa capa, com a personalização. Também eu costumo colocar o nome do cliente, caso ele queira. Se ficou alguma dúvida a respeito da aula de hoje, pode deixar nos comentários. Também, se quiser saber mais sobre a personalização, que eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso, também podemos fazer, tá bom? Até o próximo vídeo.